Olá pessoal, beleza? Vamos seguir então com essa parte de funções em Python para entender como a gente implementa isso na raça aqui, tá? Então, lembrando que na aula que a gente passou, as funções são trechos de código que são reprodutíveis, ou seja, a gente pode usar essa função em vários pontos, outros pontos do código ou em outros códigos em si, porque eles vão fazer a mesma tarefa em uma forma muito mais prática, né? A gente só faz uma chamada de função e consegue reutilizar tudo isso. Então, só relembrando o que a gente viu na aula, tá? Uma função, ela é definida dessa forma, tá? A gente tem uma palavra-chave que define o começo da função, que é esse def, ou seja, você pode pensar que é a definição da função, um nome que você dá para essa função e os seus inputs, né? Quais são as variáveis de entrada, que podem ser diversas, tá? Por isso que eu estou colocando essa reticências aqui, que você pode pôr 3, 4, 5, 10 entradas, tá? Aqui eu estou representando a docstring, lembrando do que são elas, né? São aquelas representações textuais para você interpretar o que está acontecendo com aquela função, o que aquele código faz. Então essas três aspas aqui definem essa docstring. E embaixo dessa docstring você coloca o código mesmo. Então você pode pôr todo o raciocínio de código aqui embaixo, né? Inclusive, você pode fazer chamadas para as outras funções. Então, não necessariamente você tem que trabalhar com código mais cru, né, mais básico assim da programação. Você pode fazer reutilizações de outras funções dentro de uma função ou mais, né? Então você criar aquela rede, aquela cascata de chamada de funções para você conseguir fazer algo cada vez mais complexo. Então isso é bem interessante porque você pode criar um código bem mais elaborado e que cada função tem a sua definição específica, a sua atuação e que no todo você consegue fazer uma ação bem mais complexa, tá? E por último, você encerra sua função com uma chave de retorno. Nem sempre uma função precisa ter o retorno. É bom que tenha, porque a gente sempre vai saber o que é de entrada e saída. Você cria um fluxo, né, de informações. Até porque no Python, quando você tem atribuições diversas para uma mesma variável, você pode acabar se confundindo quando você coloca o input e altera aquele input dentro do código. Então, para evitar esse tipo de problema, sempre adote que você tem uma entrada, algo acontece naquele meio e vai sair algum resultado que você faça um plug, né, de entrada e saída no seu código para evitar algum tipo de alterações de variáveis e criar problemas semânticos aí no código que você não vai entender muito bem o que está acontecendo, tá? Então é legal ter uma chave de retorno para você pensar que entra dados, processam-se dados ali dentro, sai dados no final, tá bom? Então lembrando, uma função, o que é uma função? É a palavra-chave def, para você definir aquela função, seus parâmetros de entrada, os dois pontos que você inicia a função, então aqui você vai dar início à função de fato é abaixo desses dois pontos, tá? A sua docstring, que vai explicar o que aquela função faz. O corpo da função em si é o conjunto de códigos e elementos de código que você está usando para fazer a tarefa. E o return, para você retornar o resultado, tá bom? Vamos olhar um exemplo aqui. Eu tenho uma função chamada soma, em que aceita duas variáveis, a A e a B. Aqui eu estou colocando um docstring falando, né, o que essa função faz. E ela faz esse cálculo. Ó, ele cria uma variável, o resultado é igual a A mais B. E eu faço o retorno desse valor de resultado. Então, return resultado. Tá certo? Isso aqui é um exemplo de uma função. E como eu faço uma chamada dessa função, eu simplesmente em algum momento do código posso chamar pelo nome dela, função soma, e eu já atribuo lá nos inputs dessa função quais são as variáveis que eu preciso. Então, se eu coloco 5 e 3 aqui nesse exemplo, ele vai me retornar 8 como saída. Então, esse resultado soma, ele pega o resultado da minha soma. O return cai nessa variável, tá bom? É assim, basicamente, que se faz uma função. Daí, vamos seguir com a ideia dos exercícios. Vamos olhar aqui o enunciado, dar uma pausa, pensa um pouquinho, depois a gente volta com a resolução, tá bom? Então, só para fazer a leitura aqui, vamos imaginar que você precisa fazer uma função que calcule a transformação de temperatura de Fahrenheit para Celsius, graus Celsius, tá? E aí eu deixo uma dica aqui, como é que faz isso, tá? Essa conversão, né, é baseada nessa fórmula aqui. Então, se eu tenho valor em Fahrenheit, é o que eu já sei,
e eu quero transformar isso para Celsius. Então, eu me baseio nessa fórmula aqui, ok? Então, dá um pause no vídeo e a gente segue na sequência. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o exercício aqui com esse enunciado que a gente acabou de ler, tá? Eu vou pegar aqui um trecho de código que eu já tenho aqui do lado para agilizar. E primeiro eu vou definir essa função de conversão de Fahrenheit para graus Celsius. Então, vamos passar rapidamente sobre essa função para entender. Eu coloco a minha palavrinha reservada, né, def, para poder dar início, né, à implementação da função. O nome que eu escolhi foi Fahrenheit para Celsius, né, se fica fácil de entender que é uma conversão de um tipo para outro, né, uma grandeza para outra. Qual que é a entrada dessa função? É o valor em Fahrenheit, né? Eu quero converter de Fahrenheit para Celsius, então eu tenho que fornecer como entrada um valor em Fahrenheit. Aqui eu deixo um exemplo, né, de como que a gente pode fazer uma docstring para essa função. Então eu inicio e fecho, né, com essas três aspas aqui para o docstring ser interpretado. E aqui eu coloco uma descrição muito breve, né, do que essa função faz, quais são os parâmetros de entrada. Então, no caso, é a entrada em Fahrenheit, né, do tipo float. E o retorno dela, que vai ser um retorno também em float, só que agora o valor em Celsius. E aqui eu deixo um exemplo de como que é utilizada essa função, tá? Então, isso aqui é uma ideia legal aí de como que você monta uma docstring, tá? Daí, essa função faz o quê? Basicamente, essa fórmula, né? Então, eu tenho Fahrenheit como entrada, então eu pego esse valor de entrada, subtraio 32, divido por 9 e multiplico por 5. E aí eu crio essa variável Celsius em que vai armazenar esse valor. E eu simplesmente faço o return desse valor. Então essa função vai retornar esse valor para seguir no código, tá? Então eu volto a indentação aqui. Então quando eu volto a indentação para esse lado esquerdo, quer dizer que eu volto na sincronia, né, do script, da sequência de código. E eu vou fazer simplesmente um teste para essa função. Vamos ver como que funciona a chamada dessa função aqui, tá? Então, se eu tenho aqui um valor, vou colocar 55, o valor em Fahrenheit, tá? Ou até quebrado aqui, 55,7, tá bom? Daí eu chamo essa função e coloco esse valor aqui para ela calcular. Após o cálculo, ele retorna e coloca nessa nova variável, o grau C aqui, que vai ser o grau Celsius, tá bom? E aí eu vejo qual que é o valor dessa temperatura em Celsius. Então dá aqui 13,16, 17, né, arredondado aí, graus Celsius, tá bom? Então, legal, né? Esse exercício deu para entender como é que funciona a utilização de funções para resolver um trecho de código, tá? Vamos seguir então, pessoal, para o exercício 2, tá? Vamos olhar o enunciado. Faça uma função que calcula a hipotenusa. Então, é um cálculo muito simples matemático, você deve se lembrar de como calcula a hipotenusa. E é uma função justamente para fazer isso. Então eu tenho dois catetos, eu elevo esses catetos ao quadrado, faço a soma e tiro a raiz quadrada, né? Essa é a forma de calcular uma hipotenusa. Então, pensa como é que você vai fazer isso em formato de código e aí depois a gente dá sequência no vídeo, tá bom? Beleza, pessoal, vamos dar sequência aqui. Eu já aproveito e dou uma dica de como é possível fazer uma solução usando um portezinho de uma biblioteca matemática bem útil, né? Que é a biblioteca Math, né? Do Python, que já tem diversas funções lá dentro e que fazem cálculos matemáticos. Então, eu estou usando esse exemplo para mostrar para você como a gente pode usar bibliotecas para resolver pedaços do código com mais facilidade. Então, eu faço um import, que é a importação dessa biblioteca para uso, e aqui eu vou implementar minha função. No caso, eu estou chamando de hipotenusa, chamo da mesma forma, né? Implementação em def, depois o nome da função, e aqui eu coloco quais são os inputs. No caso, é cada um dos catetos, né? O adjacente e o oposto. Daí a resolução eu já vou direto numa linha só. Então, só para entender como é que está sendo calculado tudo isso daqui. A raiz quadrada, que é a última função que vai ser chamada, então eu já posso chamar essa função raiz quadrada. Depois, como entrada dessa função raiz quadrada, eu preciso dar a soma dos dois catetos ao quadrado. Então eu tenho a função poll, que é justamente elevar algum número. Então eu pego e elevo ao quadrado cada um dos catetos. Depois disso tudo, eu retorno esse valor e me dá o valor da hipotenusa.
tá certo? Então é uma forma bem enxuta, bem rápida para você deixar pronta a sua função em uma linha de código, tá? E aqui eu vou fazer um exemplo para a gente poder olhar como é que essa função vai estar funcionando, né? Então, nesse exemplo aqui, cateto 1 e 2, né, eu já tenho esses valores, daí eu passo para essa função hipotenusa o valor desse cateto. E, ó, para não confundir, eu vou trocar o nome aqui, tá? Vou chamar de H, tá bom? Daí eu vou printar o H. Pronto. Tá aqui o uso da função para poder calcular a hipotenusa. Beleza? Agora vamos seguir para o próximo exercício. Vamos fazer então uma funçãozinha que calcula a gorjeta, né, para pagar o garçom ali no final, né, da festa, enfim, que você precisa acertar a gorjeta do garçom. Então, assumindo que sempre qualquer gorjeta vai ser no valor de 10% do valor final, né, da conta ali, como é que a gente pode fazer uma função para fazer esse cálculo para a gente? Então dá uma pensada, implementa, brinca um pouquinho aqui, depois a gente dá sequência. Beleza, vamos lá. A ideia aqui então é uma função bem simples que, dado uma entrada, que é o que? O valor total da compra, né, do final da conta, eu calculo 10% que vai ser o valor da gorjeta. Então aqui eu tenho uma função chamada gorjeta, em que eu coloco como entrada o valor dessa conta, né? E ela simplesmente vai me calcular qual que é o percentual igual a 10%. Né? Então 10% é basicamente multiplicar por 0,1. E pronto, eu tenho essa função aqui para a gente usar. Como teste aqui, eu vou simplesmente fazer uma imaginação, né? Que, enfim, tem uma conta que deu R$ 150,50. Então, qual que é o valor da gorjeta? Eu passo esse valor total da conta para essa função e ela vai me passar o valor final aqui para gente. Então, vou mostrar qual que vai ser o valor de saída. Então, tá aqui, 10% dessa conta total dá R$ 15,5. Beleza? É bem simples, bem direto, a ideia é essa mesmo, pessoal, só para você ter uma noção inicial mesmo. O conceito é esse. Muitas outras coisas você vai conseguir pegar ao longo do curso, novas maneiras, né, de conseguir evoluir mais ainda com a construção de código. Mas é importante mesmo de você ter essa primeira base assim bem sólida para conseguir interpretar coisas mais complexas. Então para um pouquinho, pensa, vê a aula quantas vezes for necessário, faça mais exercícios, eu já vou deixar mais exercícios para você aqui. Então fique à vontade para tomar um tempo realmente para que você consiga entender bem todos esses conceitos, porque vai ser muito mais fácil quando você estiver trabalhando com coisas aplicadas, principalmente a parte de IA, tá? Então pega um tempinho, estuda, faz exercício, tira dúvidas com a gente também. E a gente se vê na próxima aula em que a gente vai conversar sobre as regras lógicas, começando pela regra do if, tá bom? Até mais!